Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre fogo estranho diante de Deus. É a lição de número 7, de 12 de agosto de 2018. Uma lição maravilhosíssima, que pretende mostrar que os obreiros do Senhor Jesus precisam ter uma postura santa, uma postura zelosa e de comprovada excelência diante do Senhor nosso Deus. É sobre essa situação que nós estaremos falando ao longo de toda a nossa lição. Antes, porém, gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Meu muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber de primeira mão tudo que nós postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Também não esqueça de deixar o seu joinha, também deixar um comentário. Isso nos ajuda a continuarmos o nosso trabalho e fazer com que esse canal venha crescer ainda um pouco mais para a glória de Deus, para que muitas outras pessoas sejam beneficiadas com esse conteúdo para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Pois bem, o nosso texto áureo está em Levítico capítulo 10 e o versículo 3 que diz: Disse Moisés a Arão: Isso é o que o Senhor falou, dizendo: Sereis santificados naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. A nossa verdade prática diz: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Deus, ele não aceita nada menos do que a santidade e do que a excelência ministerial. Não podemos pensar em servir a Deus como ministros do Senhor de forma desordeira, de forma desorganizada e profana, porque isto jamais o Senhor nosso Deus tolerará em nós. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo 10, versículos de 1 a 11. Nós não vamos ler, como sempre, para ganharmos tempo no nosso subsídio. Mas você pode acompanhar toda essa leitura, bem como todo o desenvolvimento do nosso subsídio no nosso site www.mensagem-de-fé-e-esperança.com.br, sem cedilha e também sem acento. Pois bem, aí o nosso primeiro ponto vai dizer aí sobre os privilégios de Nadab e Abiú. Os privilégios de Nadab e Abiú. Vou dizer que esses dois obreiros, que eram sacerdotes, filhos de Arão, eles nasceram de uma família privilegiada. Como nós vemos aqui, eles eram de ascendência levítica, ou seja, eles saíram da tribo de Levi. Ao sair da tribo de Levi, eles já eram privilegiados, porque a tribo de Levi foi escolhida como tribo sacerdotal, toda a tribo, mesmo aqueles que não eram sacerdotes, eles serviam ao Senhor de forma plena, estavam totalmente desprendidos para o trabalho do Senhor. Todos os levitas, homens e mulheres, estavam desprendidos para o trabalho do Senhor nosso Deus. Portanto, aí já está um grande privilégio, porque quando Deus escolheu a tribo de Levi, ele mesmo diz: os levitas são meus. Os levitas são meus.
proibiu terminantemente os levitas, né, de possuírem propriedades. Né? Deus queria, né, que os levitas estivessem totalmente desprendidos para o trabalho do Senhor nosso Deus. Isso não conta como desvantagem, né, como alguns pensam, né, como alguns dizem hoje. Ah, quando eu não era obreiro, eu tinha isso, tinha aquilo, eu tinha aquilo outro. Quando eu fui chamado para o ministério, eu perdi casa, eu perdi fazenda, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Na verdade, as pessoas que assim pensam é porque não entenderam a proposta do Evangelho no sentido ministerial. Quando nós somos chamados para o ministério, nós não perdemos nada. Nós doamos tudo que temos para o Senhor nosso Deus. Porque a nossa herança é o próprio Deus. Né? Deus disse para os levitas, vocês não terão herança, eu sou a herança de vocês. Que privilégio maravilhoso é saber que estamos desprendidos, totalmente desprendidos para o trabalho do Senhor nosso Deus. Além disso, um outro privilégio interessante é que eles eram da ascendência araônica, ou seja, eles saem, né, da casa de Arão, não apenas da tribo de Levi, mas eles nascem, né, na tribo na casa de Arão. Né? Arão era sumo sacerdote. Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote e os seus filhos para serem sacerdotes. Né? Na morte de Arão, um dos seus filhos, obviamente, né, deveriam assumir o sumo sacerdócio. Né? Deveriam assumir essa posição privilegiada. Né? Esses arautos do Senhor, eles participaram de momentos interessantes, como vemos aqui no terceiro item. Participantes da glória de Deus. É quando o Senhor otorgou a lei a Israel, por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú, juntamente com os mais destacados anciãos de Israel. E ali, no Monte Sagrado, presenciaram a manifestação da glória divina. Não eram pessoas, né, qualquer, eram pessoas que estavam cobertos, né, de grandes privilégios da parte do Senhor nosso Deus. E é bom que se diga que Deus não nos dá nada que seja para a nossa própria glória e para o nosso próprio prazer. Tudo que Deus nos dá é para o seu serviço. Todos os privilégios que nós temos no ministério não é para batermos no peito e dizer, eu sou eu, graças a mim mesmo. Graças ao meu esforço, eu conquistei essa cadeira. Graças ao meu esforço, eu conquistei esse título ou essa honraria. Tudo que Deus nos dá é para que nós submetamos a Ele esta conquista, este privilégio, e adoremos a Ele por isso. Portanto, era um grande privilégio ser participante da glória manifesta no Monte Sinai, o Monte Sagrado. Esses jovens, eles tiveram uma trajetória privilegiada. Diga-se de passagem que hoje também os ministros do Senhor, nosso Deus, também têm uma trajetória privilegiada. São honrados por Deus e pela igreja, honrados pelo Senhor nosso Deus e honrados pela sociedade. As pessoas nos olham, as pessoas olham os obreiros do Senhor e respeitam, admiram, mas na verdade toda essa admiração, todo esse respeito não é por nós, mas por Ele, porque Ele é quem nos chama e é Ele que merece toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre fogo estranho no altar. Né? Fogo estranho no altar. Primeiro, ignoraram a Deus. Achavam-se que Deus só se encontrava no lugar santo, no lugar onde se oferecia o sacrifício através do incenso.
onde se oferecia um incenso ao Senhor. Achavam que aquele lugar era o lugar privilegiado. E, na verdade, o lugar privilegiado é onde Deus está. E Deus estava não apenas no átrio, do tabernáculo. Deus estava não apenas no lugar santo, nem apenas no lugar santíssimo. Deus estava na vida do povo de Israel. Deus estava acompanhando toda a trajetória do povo de Israel. Aqueles compartimentos sagrados eram apenas para que o povo de Israel, através dos seus obreiros, honrassem ao Senhor hierarquicamente, tivesse uma hierarquia cultual ao Senhor nosso Deus. Mas o bem da verdade é que Deus estava em todo lugar. E isso Nadab e Abiú ignoraram. Eles achavam que para serem recebidos por Deus, eles teriam que estar necessariamente no lugar santo, do tabernáculo. Lê do engano, porque o nosso Deus, ele está em todos os lugares e diz ainda mais a palavra de Deus e contempla os bons e os maus. Uma outra coisa é a impaciência profana. O autor da Bíblia de Estudo Pentecostal, das notas de Estudo Pentecostal, eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia de Estudo Pentecostal, inclusive recomendada pelo professor, autor da lição, Claudionor Corrêa de Andrade. Ele fala sobre pelo menos 3 motivos pelos quais o Senhor teria matado Nadab e Abiú. O primeiro grande motivo é que eles usurpam a competência do sumo sacerdote. E Deus jamais suportou a quebra de autoridade. Você vai acompanhando a Bíblia Sagrada, todas as pessoas que quebraram o princípio da autoridade se deram de mal. A começar por Lúcifer, que tentou quebrar o princípio da autoridade divina, querendo ser igual ou superior ao Senhor, Deus o manda para baixo. Depois nós temos Adão e Eva, que tentam também quebrar o princípio da autoridade divina, comendo fruto proibido, Deus os expulsa do jardim do Éden. Você vê Corá, Datã e Abirã, tentando quebrar a autoridade de Moisés, a terra se abre e eles são engolidos vivos. Você vê Miriam também querendo quebrar a autoridade de Moisés, brota-lhe uma lepra e ela fica fora do arraial por 7 dias. Você vê Uzias quebrando a autoridade, ou tentando quebrar a autoridade de Amazias, o sumo sacerdote, e mais 80 sacerdotes, brota-lhe uma lepra e ele mora em casa separado para o resto da sua vida. Deus não suporta alguém quebrar princípio de autoridade. Seja uma autoridade espiritual, seja uma autoridade familiar, seja uma autoridade no âmbito político, Deus não suporta que alguém tente quebrar uma autoridade que por ele foi constituída. E esses rapazes, Nadab e Abiú, eles vão colocar fogo no incenso que competia apenas ao sumo sacerdote. Não competia aos sacerdotes queimar incenso perante o Senhor. O incenso era composto de algumas especiarias aromáticas, entre elas o estourac, o gálbano e o onixa, que eram especiarias que exalavam um cheiro maravilhoso. Quando queimadas, essas especiarias, um perfume suave subia em direção aos céus, e Deus recebia esse cheiro suave, essa oferta, como cheiro suave de uma oferta oferecida com um sincero coração. Esse foi um dos motivos de Deus se irar com Nadab e Abiú. Eles quebraram o princípio de autoridade. O segundo grande princípio que eles quebraram é que naquele altar, o altar do incenso, não poderia haver um outro fogo qualquer. O fogo que se acendia, o incenso, era o fogo tirado do altar do holocausto.
no altar do holocausto, nós já vemos na Bíblia Sagrada que Deus diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então aquele fogo do altar do holocausto, que não se apagava jamais, né, daquele fogo era tirado uma tocha para acender o incensário. Pelo que tudo nos mostra, eles levam um fogo qualquer, eles riscam um fogo qualquer ali no incensário, e isso também irrita o Senhor nosso Deus. A ordem era clara que somente o sumo sacerdote podia acender fogo no incensário, e esse fogo deveria ser um fogo localizado. Ou seja, o fogo, né, que haveria de acender no incenso era o fogo que já estava aceso no altar do holocausto. E por fim, né, o autor das notas da Bíblia de Estudo Pentecostal, né, o Donald Stamp, ele ainda mostra uma outra possibilidade de profanação, que muito provável esses dois rapazes estavam bêbados, estavam embriagados, né, no altar do incenso, né, aonde se oferecia, né, um culto ao Senhor. Primeiro que os levitas, os sacerdotes e sumos sacerdotes, eram proibidos terminantemente pela lei do Senhor de ingerirem bebida alcoólica em qualquer situação. Muito menos poderiam ingerir bebida alcoólica estando no exercício ministerial. Por isso, eles profanaram o altar, né, do Senhor. No nosso segundo item aqui, do nosso segundo ponto, segundo e terceiro item, no segundo item ele vai falar sobre a impaciência profana, né, que é não ter paciência para esperar a pessoa que tinha de fato a competência acender o incensário, né? E o terceiro item aqui, apresentaram fogo estranho ao Senhor. É o que nós já acabamos, né, de mencionar. No nosso terceiro ponto, né, luto no santo ministério. E aqui eu já gostaria de trazer para você uma reflexão, né, que nós estamos perdendo muito hoje, essa questão, né, de ver o ministério como algo santo. Muitas pessoas não estão mais vendo o ministério como algo santo. Estão vendendo, né, credenciais de pastores, presbíteros, evangelistas, né, estão comercializando o ministério como uma mercadoria qualquer. Mas o ministério, né, o chamado ministerial da parte do Senhor ainda continua como santo ministério. Deus não abriu mão, né, de tratar aqueles que ele chama como santos obreiros, santos ministros no seu santuário. E aqui nós vemos o luto no lugar do santo ministério, o luto no santo ministério. Primeiro, a morte de Nadab e Abiú. Ao apresentarem fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo. A Bíblia diz que acendeu-se um fogo do céu e os matou ali, né? Acendeu-se um fogo do céu e os matou. Então a morte de Nadab e Abiú, né, se dá exatamente no lugar santo. Eu quero também fazer uma outra consideração, dizer a você, né, professor, superintendente da Escola Bíblica Dominical, aluno, que tem muitas pessoas morrendo no lugar santo, né, brincando com coisa séria, né, brincando com o santo ministério, e por isso estão morrendo não só espiritualmente, mas morrendo também fisicamente. Pessoas que estão se arrebentando em todos os sentidos, né, por brincarem, né, com o santo ministério. E no nosso segundo item aí, a remoção dos cadáveres, né? Moisés então ordena aos dois primos de Arão, Misael e Eusafã, a removerem
os cadáveres da casa de Deus. No episódio de Ananias e Safira, eles foram retirados, da igreja, alguns jovens retiraram aquele profano do lugar santo. Aqui é o parente de Arão, o sumo sacerdote, responsável por tirar esses rapazes, do lugar santo e colocarem fora do arraial do povo de Deus. E o terceiro e último ponto, o luto proibido. Isso é o que nos chama bastante atenção, que mesmo sentindo a dor da perda, mesmo sentindo essa dor tremenda, do luto, Arão, o sumo sacerdote, não podia chorar. Eles foram proibidos de chorar. O texto é claro quando diz que eles não podiam descobrir a cabeça, que eles não podiam rasgar os seus vestidos e não podiam sair fora da tenda da congregação, mostrando que eles estavam terminantemente proibidos, de mostrar qualquer ressentimento diante daquele ato praticado pelo Senhor nosso Deus. Porque a morte desses dois rapazes, que nesse ato era um ato profano, foi provocado pelo próprio Senhor nosso Deus. Deus, ele nos proíbe, de lamentar quando ele trata com o ímpio. Deus nos proíbe de lamentar, de chorar, quando ele trata com aqueles que blasfemam, com aqueles que não cumprem a vontade do Senhor nosso Deus. Há casos na Bíblia, por exemplo, que fala que nós não podemos nem orar, contra aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, por exemplo. Nós não podemos nem orar. Diz o apóstolo João: por estes não oreis. As pessoas que se entregam totalmente à blasfêmia e à profanação, o Senhor proíbe até mesmo a oração. Como saber? Como saber as pessoas que blasfemaram totalmente do Senhor e que nós não podemos orar por ele? O Senhor nosso Deus, nos avisará caso por caso. Ele estará falando ao nosso coração. Quanto a isso, nós não precisamos nos preocupar. No episódio de Nadab e Abiú, Deus permite, que a congregação dos filhos de Israel chorem aos mortos, mas não permite a Arão, o sumo sacerdote, chorar pelos mortos dos seus próprios filhos que haviam profanado o lugar santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que jamais venhamos profanar o lugar santo. Que venhamos inclinar, os nossos ouvidos a ouvir a voz do Senhor. Que venhamos abrir o nosso coração para que não procedamos como Nadab e Abiú, como Ananias e Safira, como Acã, como Uzias e tantos outros, como Corá, Datã e Abirã e como tantos outros. Que Deus nos ajude para que jamais venhamos profanar o santo ministério. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Se esse conteúdo for útil para você, compartilhe também com seus amigos. Seja um canal de bênção, nos ajude a divulgar esse trabalho, esse ministério, para a glória do nome do Senhor, para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.